É isso aí, né? Baixo, né? Bem, isso é uma coisa assim, digamos assim, gratificante, porque criar uma coisa diferente e essa coisa diferente fazer sucesso, né? Ficou um negócio muito interessante, né? Exatamente, na época de Orkut e após aí foi dando sequência nas outras redes sociais, né? Exemplo, atualmente como meu canal no YouTube é justamente quem quiser ser membro ou quiser se inscrever no canal de Edinaldo Pereira, é só YouTube barra o Edinaldo Pereira, né? youtube.com barra o Edinaldo Pereira. Tem todos os vídeos de Ednaldo Pereira, como por exemplo, tem também o Twitter, quem quiser seguir o Twitter de Ednaldo Pereira, é Twitter o Ednaldo Pereira, né? E o Instagram oficial, o Ednaldo Pereira.
Exatamente na musical, no início dos anos 2000, né, que comecei a parte musical, né? Não, meus pais assim não me ensinaram assim a cantar. Isso aí já foi uma coisa que realmente já veio de mim mesmo. Não, quer dizer a mesma coisa que eles, não, né? Porque o que é tão provável que o que eu criei foi um estilo totalmente diferente. É. Tá, eu me baseei assim nos estilos pop, rock, né? Aliás, Reginaldo Rossi, um estilo brega, né? Ele recebeu o título de Rei do Brega, né? Agora, é, o meu mais forte mesmo é esse estilo que eu falei, né? E a mistura é justamente aí que surgiu o Ednaldo Pereira. Bem, eu, assim, ouvi a música, né? Aí fui me aprofundando mais na música. Aí cheguei ao ponto de começar a cantar e depois gravar, né? Aliás, exatamente, eu cantava antigamente assim, vamos dizer assim, no meio da rua e daí foi surgindo assim, a, vamos dizer assim, o público foi se agradando. Eu cantava assim no meio da rua e, digamos assim, a pessoa chegava, toma tanto para você cantar uma música. Eu chegava, cantava e era mais ou menos assim. Foi onde eu moro mesmo. Eu recebi o convite para ir se apresentar em Jô Soares e deu certo e eu fui, né? É porque eu tinha, assim como tenho, uma boa audiência no YouTube, né? No Orkut, eu também colocava, né? Vídeo assim, Orkut, Facebook, aí assim em diante, né? E as outras redes sociais atualmente como estão hoje, né? Foi um negócio assim muito interessante, né? A pessoa fazer uma coisa diferente e ser convidado para se apresentar, digamos assim, em Jô Soares na Rede Globo, né? Não, não estava nervoso, não. Bem, existe mais de um, né? Por exemplo, assim como o Osso the Brother, Vale Nada, Vale Tudo, Chance e assim em diante, né? Eu vou, assim, fazendo a junção com o produtor, assim, que vai filmar, né? Aí eu penso numa cena, ele pensa em outra e a gente faz a junção e faz o videoclipe, né?
É porque é um efeito de como fosse nave espacial, né? Subindo e descendo, né? É, tem gente que imita, né? É, eu me sinto assim, realizado, né? Porque eu criei uma obra e hoje tem bastante seguidores e assim, imitadores também, né? Porque é o seguinte, antes, lá no princípio, assim, vamos dizer assim, a minha mãe e, vamos dizer assim, meu irmão, eles não acreditavam na minha obra, né? E aí, se eu, digamos assim, fosse pedir uma ajuda à minha mãe de patrocínio, ela não iria ceder porque ela não acreditava, né? Aí chegou um momento que mais de uma pessoa chegar assim, canta uma música tal, que eu te dou tanto, que eu dou o dinheiro do lanche, dinheiro do almoço, sei o que que ela está, e aí foi surgindo aí. A minha mãe chegou para mim um dia e disse: você tá bom de parar com isso porque tá fazendo muito tumulto aí. Aí eu continuei, né? Aí, quanto ao meu irmão, ele falou assim para mim assim, uma vez ele disse: você tá querendo entrar numa coisa que é muito difícil. Aí eu fui responder para ele assim: eu digo, rapaz, se você for avaliar, até jogo de bicho é difícil. Acertar, né? Então, aí eu é, iniciei um trabalho assim, como eu sou funcionário público, aí já visando o quê? Já visando essa minha obra, né? Eu digo, eu vou Ah, conseguir ser funcionário público. Foi no princípio, eu digo, eu vou ser funcionário público para só assim eu vou ter mais condição de naquela época de gravar um CD, aquele assunto, porque naquela época era negócio de CD, negócio de disco. Hoje a pessoa joga uma música na internet e se a música for bem aceita, aí a pessoa já está feito, né? Agora os outros também têm, assim, uma boa dessas, como What's the Brother. É, quem pensou foi o produtor que estava filmando, né? Aí teve essa ideia de colocar essas imagens no fim, né? Eu acredito que seja, né? Porque é, ele quem teve, né, essas ideias, como eu falei, de colocar essas imagens no fim do vídeo, né? No fim do vídeo, não. Não, hoje praticamente existe uma legião assim que apoia essa obra de Edaldo Pereira, né? Na internet, né? Exatamente. E um exemplo é o Apoia-se, né? Que a galera sempre está apoiando. É. Bem, o Apoia-se é o seguinte: a pessoa vai no Apoia-se, né? Que no site Apoia-se. Aí coloca lá Edaldo Pereira, né? Apoia.se barra Edaldo Pereira, né? Apoia.se barra Edaldo Pereira. Aí
faz a sua contribuição da forma que puder, né? E quiser, né? Dá, porque é o seguinte, a questão do trabalho, como eu falei, foi no princípio porque eu tinha que ter um trabalho para investir na minha obra, né? Porque logo no princípio, quem realmente acreditava em mim era eu mesmo, né? Aí eu tive que conseguir esse emprego assim na prefeitura, fazer um concurso, né? E passar. Aí hoje é o seguinte, como desse da prefeitura eu já estou mais perto do que longe de me aposentar, aí eu ainda continuo com ele, sabe? Eu consultei uma advogada e ela disse a mim que, porque é a parte de limpeza urbana, sabe? Existe a insalubridade. Aí a advogada falou que dá para dar já entrar de 25 anos sem tempo de serviço, né? Eu já tenho 23 anos. É. Bem, eu chego na internet e da forma que, às vezes, o cara diz, você repete a coisa, mas repete a coisa que vem se encaixar com a pergunta toda. Por exemplo, assim, eu enxergo a internet como o principal hoje canal, o principal mídia hoje, que quem lança uma coisa na internet que tem aceitação, a pessoa tá ali feito, né? Ou feita, né? Praticamente a minha cidade agora, agora onde eu moro é num distrito, sabe, Cachoeira dos Guedes. A minha infância realmente, como logo no princípio eu gostava de música, né? Repetindo essa mesma resposta porque se encaixa nessa pergunta atual. Eu gostava de música, eu ouvia música aquele nosso todo. Aí fui é, criando música, né? Assim, letra por letra e fui fazendo um estilo diferente, né? Isso começou na parte da infância, né? Foi, porque, digamos assim, esse teclado justamente que, como eu falei, falando novamente, que os amantes da obra de Elan Pereira, eles apoiaram, né? Aí fizeram a junção e compraram o teclado, né? É, é o seguinte, o meu sonho mesmo era esse que eu tô agora atualmente, né? Digamos assim, fazendo sucesso com uma obra que eu criei, né? Esse é o meu sonho. E o meu sonho, digamos assim, continua dando sequência. Por exemplo, assim, eu comecei, voltando àquela mesma conversa, alguém falando, mas você está repetindo uma coisa que se encaixa na mesma pergunta. Por exemplo, assim, um negócio que eu comecei em 2000, vamos dizer assim, como falei, no início de 2000, no início de 2000, assim, gravando videoclipe. E que continua até hoje esse videoclipe sendo sucesso, é o que eu sonhava e realizei, hein? É, com, eu estou porque eu estou, digamos assim, fazendo sucesso com aquilo que eu gosto, né? Na minha rotina sempre, como eu falei, voltar novamente, a parte do trabalho, né? Começou desde a infância e continua até hoje. A minha rotina é essa. É, trabalho e a obra, né? De Edaldo Pereira, as duas coisas, né? Não, eu sempre é, fiz música da minha autoria, né? Desde quando eu comecei, né?
Não, existe imenso, sabe? Porque, digamos assim, é, vou dar um exemplo de uma música mais recente. É, a galera que segue Ednaldo Pereira, no Zap aí começou uma onda de banido, desbanido. Aí é o seguinte, essa música em comparação a, vamos dizer assim, What's the Brother, que já tem, digamos assim, mais de 12 anos, vale nada, vale tudo também. Então, o Banido Desbanido comparando com essas músicas, é a música mais recente, sabe? E é uma música que hoje ela também faz sucesso no Spotify também. E só dizendo que a galera também que quiser seguir Ednaldo Pereira no Spotify, é só seguir também. É o seguinte, houve um concurso recentemente na internet, né? E existe lá na minha cidade um dublador, que ele se diz dublador oficial. Aí ele disse pra mim, disse, Ednaldo, rapaz, você tem que ganhar este concurso aí que estão fazendo, né? Na internet. Era assim, para várias funções, entendeu? Para humorista, para beleza masculina, para várias funções, né? E jornalista, entendeu? Aí a galera votava na internet, entendeu? Aí o dublador chegou pra mim e disse: Não, você tem que ganhar essa votação. Eu disse: Dublador, é o seguinte, se os meus seguidores, se eles votarem em mim corretamente, logicamente que eu vou ganhar, né? Aí o resultado final foi o seguinte: quando saiu o resultado, ao invés de eu ter ganho numa categoria, os meus seguidores elegeram até eu em duas categorias. Entre essas duas categorias, elegeram até uma categoria que eu nem sequer esperava que eles fossem votar em mim. Por exemplo, assim, até eu fiz um comentário no Twitter, disse assim, bem, eu não sou modelo nem sou manequim, mas eu respeito aqueles que votaram em mim, né, para me elegeram para beleza masculina. E outra categoria foi uma que eu também não esperava. Aí tava lá, era ativista ambiental. Foi. Bem, é o seguinte, eu quero dizer, eu nem sou manequim, nem sou modelo, tá entendendo? Respeito da galera que me elegeu, né? Já porque essas montagens, eles fazem, assim, de mim, isso aí já vem há um bom tempo, sabe? Não é só de foto, não. Eles fazem montagem de, os meus seguidores, de vídeo, de foto, várias montagens, sabe? É, de vídeo também. Bem, segundo a internet aponta que é aqui em São Paulo, né? A internet aponta aqui em São Paulo, em primeiro lugar. Claro, isso é um negócio fantástico, né? Você morando lá no interior da Paraíba e conseguir amantes da sua obra aqui em São Paulo. Às vezes eu converso isso com algumas pessoas falam disso, não, Edão, é porque em São Paulo tem mais gente. Eu digo, sim, em São Paulo tem mais gente, e por que, é que os outros também não conseguem, os fãs que Ednaldo Pereira consegue em São Paulo? Porque eu conheço vários artistas da minha cidade e da Paraíba que eles não conseguem é, os seguidores amantes em São Paulo que Ednaldo Pereira consegue. Bem, foi fácil assim, porque
Eu já vim certo por aqui, né? Já. É porque é o seguinte, eu pouco assim andei pela rua, sabe? Mas a internet, ela comprova isso, sabe? Que aonde Eduardo Pereira tem mais amantes assim, da sua obra é São Paulo. Não, lá fui recebido bem porque, como você falasse aí, fãs, amantes da obra. Por exemplo, assim, quando eu cheguei no aeroporto, aí tava lá o Zé Lune e o H. Mendes, o irmão dele, já estavam. É, assim, pessoalmente não sabe, só pela internet. Agora, existe uma previsão agora, nessa semana, de eu conversar pessoalmente com o Sérgio. Eu acho assim, é, a questão da obra, existe aquelas pessoas que não entendem, aí confundem uma coisa com outra. Como assim? Às vezes até confunde com politicagem que não tem nada a ver. Por exemplo, assim, tem gente que diz assim, não, mas, Ednaldo, tal fã vai se revoltar contra tu, não sei o quê. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, é, quando uma pessoa realmente é fã, é fã. E quando não é, não é. Tá entendendo? É aquele negócio. É, existe o verdadeiro, existe o falso, né? O que eu digo é o seguinte, sabe? É, o que motiva eu fazer o que eu faço é uma coisa, digamos assim, como se eu realmente fosse fã meu, eu mesmo fosse meu fã mesmo, como por exemplo, assim, entrando nessa pergunta. Um dia eu tava em uma pessoa, chegou um cara e disse assim, rapaz, por que é que o pessoal chama tu tanto de mestre? Aí eu fui responder, né? Eu digo, rapaz, eu vou responder como se eu não fosse Renato Pereira. Vou responder como se eu fosse outra pessoa. Me diga uma coisa, o cara sair do interior da Paraíba para dar uma entrevista em Jô Soares, ser convidado. O cara depois sai da Paraíba e ser convidado para dar uma entrevista em Tom Cavalcante. O cara sair da Paraíba ser convidado para dar uma entrevista em LN no SBT. Então, para mim, um cara desse é um mestre. O cara tem não sei quantos fãs amantes da sua obra na internet. Para mim, Ednaldo Pereira é um mestre. Respondi como se eu não fosse eu. Tá? Foi legal que Tom Cavalcante lá, ele me chamou, né? Me convidou e lá foi legal lá. Então foi em 2010. Já a Helena foi em 2011. Também e cantar também. Show eu faço assim na internet, né? Porque, digamos assim, quase toda noite no canal de Ednaldo Pereira, tanto no canal como, digamos assim, no Instagram, eu faço show de live, né? E virou como fosse uma novela. Como assim? Se eu fizer toda noite, tem público, né? Pra assistir. Já faz um bom tempo já. Rapaz, começou antes isso.
baixo, né? Bem, no compasso do tempo, aí o ano passado a minha mãe, ela faleceu, né? Mas no compasso do tempo, aí eu colocava minha música assim no som pra tocar e de repente eu via minha mãe dançando dentro de casa, né? Quer dizer, mudou, né, a opinião, né? Aí, enquanto ao meu irmão, que ele dizia que era nosso difícil, aí, porque meu irmão, ele mora no Rio de Janeiro, né? Inclusive ele trabalha no Rio de Janeiro, já faz mais de uns 20 anos. Aí, quando ele chegou outro dia pra mim, disse, rapaz, tem uns amigos meus que trabalham comigo no Rio que eles só falam em você. E você é o cara. Quer dizer, aí mudou no negócio, né? Porque logo no princípio ele dizia, não, isso é difícil, você está entrando no nosso que é muito difícil. Eu digo, eu me sinto bem, né? Porque fazendo o que gosto, né? E aquele negócio, repetindo a história, que é uma história que é fundamental. Por exemplo, assim, se o cara é fã. Aliás, eu vou responder essa pergunta eu sendo outra pessoa. Eu sou fã de Edlado Pereira desde a minha infância. Porque a questão da obra musical, ela é assim, ela não é como tem umas pessoas que pensam, assim, aquelas pessoas que não entendem, é, elas acham o seguinte, que para se conseguir, vamos dizer assim, amante daquela obra que você faz, você tem que comprar seguidores, você tem que ser igual político. Isso aí é uma coisa fora até de lógica. Porque eu tenho uma multidão de seguidores na internet, eu não comprei nenhum. E eles gostam da minha obra, não é porque eu chego pago a eles para eles gostarem daquela minha obra, não. Eles gostam porque aquela obra entrou na mente deles e ficou. Que é uma música que ela diz assim, sabe? A escolha é sua. Não, a inspiração dessa música, como eu falei falar novamente, é a questão da decisão, né? Ou a pessoa vale nada ou vale tudo. Por exemplo, assim, vale nada, vale tudo, fale o que quiser, não jogue para perder, você não é de tudo e não é de nada, e toma qualquer parada. É, já What's the Brother, o significado é quem é o irmão, qual é o irmão? Não? É aquele que faz a caridade a serviço da bondade. Por exemplo, assim, What is the brother? What is the brother? É aquele que faz a caridade a serviço da bondade.
Eu disse isso uma vez a uma pessoa. Eu digo, olha, esse teclado que eu ganhei é para ele tocar as minhas músicas. Eu não quero o teclado para eu tocar outras coisas. Não, eu quero o teclado para eu tocar as minhas músicas. Então, através do, vamos dizer assim, do beatbox, aí no teclado eu faço o mesmo som de ouvir, né? No teclado. No teclado foi, porque eu toco pelo ouvir, né? Rapaz, eu acredito que ritual acontece assim quando eu estou entrando em ação na música, né? Porque eu estava num estúdio em João Pessoa e de repente eu comecei a tocar, aliás, cantar, né? Banido, desbanido, em ritmo de rock, né? E de repente, quando eu estava assim, cantando e tocando também no teclado, assim, aí eu vi que o quê? Que aquela música, ela estava fazendo um sentimento assim, vamos dizer assim, emocional, né? Bandidos, bandido é o seguinte, é. Banido, 10 banido, banido, 10 banido, mais ou menos assim, sabe? Foi, não mandei internet porque a galera, como eu falei, os meus seguidores, eles no Zap, né, comentava sobre a questão de banir, a questão de desbanido. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma música de banido, desbanido. Aí fez, aí deu certo, né? Eu falo com eles através do Zap, através, digamos assim, do meu canal no YouTube, através do Twitter e do Instagram. É, porque um efeito assim diferente, né? Ficar um negócio diferenciado dos outros, né? Não, não, foi só para diferenciar dos outros, né? Não, eu faço outras coisas como eu posto até vídeo dessas outras coisas, por exemplo, assim, é, de, vamos dizer assim, de cozinhar e outras coisas mais que eu faço durante o dia a dia, eu também posto assim, na internet, né? Bem, eu acredito que pra mim mesmo, sou, né, pra mim assim, fazer comida pra mim, né? Entendeu agora? Aliás, ela também cozinha, sabe? É, exatamente, ela realmente tem que comer assim, comida assim que ela faz, muito melhor, né? Rapaz, já faz um bom tempo, sabe? Já faz um bom tempo já. Bem, eu acho que a minha namorada, eu não sei se ela tem mais condição de ter filhos, sabe? Aí eu não sei dizer não. Não, a questão de ser pai, qualquer homem pensa, né? Agora, é aquele negócio, a, a gente pensa uma coisa, planeja, mas às vezes é outra, né?
ela me vê assim, até estranho, né? Porque ela, às vezes até ela não acredita, sabe? Às vezes ela até não acredita que ela diz assim, mas, Edinaldo, os teus seguidores, se tu fizer isso, eles não vão gostar, não sei o quê. Eu digo a ela, é o seguinte, é, os meus seguidores, se eles realmente são verdadeiros amantes da obra de Edinaldo Pereira, eles não vão deixar de gostar da obra de Edinaldo Pereira. Isso aí não existe, né? É, ela tem também até um conceito como outras pessoas que não entendem têm, assim, como, por exemplo, assim, eu falei, falar novamente, a questão que tem gente que acha que o artista, para agradar o fã, tem que pagar as contas do fã, tem que... Mais ou menos assim, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Porque é, o, o fã, ele gosta da obra do artista. Não é, digamos assim, porque o artista dá uma esmola ao fã. Não. O fã, ele gosta, quando ele é realmente fã, ele gosta da obra do artista. É. É. Eu concordo. Não, eu concordo, né? Justamente como você falou aí, o, o Fleg. O Fleg é o seguinte, sabe? É, Ednaldo Pereira é Ednaldo Pereira. Por exemplo, assim, o Fleg, um exemplo. Existe coisa que o Fleg, no princípio, ele ficou naquela dúvida sobre o Ednaldo Pereira. Qual é a dúvida? Por exemplo, assim, se iria dar certo ou se não iria dar certo. Aquela dúvida. Até o próprio Fleg, é, quando foi feita a vaquinha, né? Do teclado, que os fãs de Ednaldo Pereira que compraram o teclado para Ednaldo Pereira, logo no princípio o Fleg disse assim, Ednaldo, rapaz, por que tu não pede contribuição a teus conhecidos de Guarabira? Eu digo, Fleg, a obra de Ednaldo Pereira, ela tem força total, ou seja, aonde a obra de Ednaldo Pereira tem mais, digamos assim, aceitação, não é em Guarabira, não é na Paraíba. É claro que existem os fãs de Ednaldo Pereira da Paraíba, isso aí existe. Eu nunca disse que não existe. Agora eu estou falando na massa, na maioria. Eu digo, Fleg, é muito fora da Paraíba que existe isso. É tão provável que quem contribuiu para essa vaquinha não foi pessoal de Guarabira, foi o pessoal de fora da Paraíba. E aconteceu isso. Que o último lance quem deu lá na vaquinha, segundo o próprio Fleg, foi um seguidor de Ednaldo Pereira do Recife.
mexe no sentido assim de realização, né? Mexe no sentido de realização.